Paz do Senhor, irmãos. Está fraco. A paz do Senhor, irmãos. Eu louvo a Deus por esta oportunidade que Ele nos preparou para estarmos juntos, para louvarmos e engrandecermos o nome santo do Senhor. Quantos vieram adorar a Deus de verdade aqui esta noite? A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele se fará presente. Eu sinto a presença de Deus na casa. Tem mais alguém que sente? Abra aí a sua Bíblia, livro de Ageu. Ageu, capítulo de número 2. E o versículo de número... Vamos lá, livro de Ageu. Deus tem uma palavra reservada para as nossas vidas. Quero louvar a Deus pela vida do bispo Ventura, pela vida da bispa Adriana. É sempre um prazer estar nesta casa. Hoje eu estava à tarde orando a Deus, meditando, né? E me lembro, se eu não estou enganado, acho que foi no 18º ano que eu vim pela primeira vez. E cada ano que eu venho, a obra está crescendo. E eu fico feliz porque às vezes o crescimento vai deixando os pequenos para trás. E eu louvo a Deus por vocês não esquecerem de mim tão pequeno e me trazer até o 25º aniversário desta obra. Que Deus possa abençoar cada dia mais a vida de todos vocês. Louvar a Deus pela vida de todos os pastores, enfim, pela vida do Silas, enfim, pela vida de todos os irmãos presentes aqui esta noite. Confesso aos irmãos que, mais uma vez, eu preciso da ajuda da igreja. Porque desde quando eu comecei a pregar, o meu ministério é em dupla. E aí, esse ano, Deus resolveu aumentar. Em vez de dupla, ficou um trio. Eu prego, a mulher intercede, o menino canta. Mas aí só que divide. Aí hoje eles foram para a Praia Grande. O menino foi cantar, a mãe disse, vou acompanhar o filho. E deixou o marido só. Então hoje eu estou só em carreira solo. Eu preciso de alguém para interceder por mim. O Silas já deu um glória aqui. Eu sei que ele vai me ajudar. Enquanto você procura aí, ou já encontrou, eu tenho aqui rapidamente, eu vou 2 minutos, já falo e nós vamos para a palavra. 3 livros aqui nas minhas mãos que o Senhor me deu. A dor de um chamado. Quem aqui não viveu, ou está vivendo, ou passando por esse processo? Pastor, o que é a dor de um chamado? A dor de um chamado é diferente da dor de uma chamada. A dor de um chamado é no individual. O processo, a dor que meu pai pagou, o preço que meu pai pagou pelo ministério dele, não é o mesmo que eu pago pelo meu. E também não vai ser o mesmo que os meus filhos pagarão pelo deles. Aqui nesse livro nós estamos falando de alguns homens de Deus na Bíblia, que passaram por esse processo. Por que não dizer de Abraão, que teve que romper com a família, com a cidade, para viver o propósito de Deus. Só pode viver o propósito de Deus quem está disposto a romper com tudo aquilo que lhe impeça ou que lhe deixa parado no meio do caminho. Durante esse ano de pandemia, um ano tão difícil, eu gosto de ler um pouco e escrever. E eu estava escrevendo um outro livro que vamos lançar no próximo ano. E Deus me deu um tema no meio da pandemia. Esse livro, acho que foi um recorde para mim escrever ele. Eu escrevi um livro de quase 150 páginas em 3 semanas. E o tema é a quarentena e a Bíblia. Porque todo o processo que nós vivemos aqui já está na Bíblia. Esse processo de reclusão, fica em casa, isso começou lá em Levítico, quando o povo de Israel precisou ficar recluso em casa. E aqui nesse livro nós vamos falar a referência do número 40 com a Bíblia. E também 3 personagens bíblicos que passaram pelo processo da quarentena. O segredo não está em como você entra. O segredo está em como você sai. Um deles entrou bem e saiu mal. O outro entrou mal e saiu bem. Aí só comprando o livro você vai saber quem é o terceiro que entrou, como ele entrou e como ele saiu desse processo, tá bom? E eu tenho aqui nas minhas mãos um dos temas que eu acho que é mais polêmico. Isso não só dentro da igreja, mas universalmente falando. Mas é uma área que a igreja precisa muito de conhecer um pouco mais. Dízimo é lei ou é princípio? Pastor, eu já ouvi dizer que é lei. Aqui nesse livro nós vamos abordar 5 tipos de dízimos na Bíblia. Os 3 dízimos da lei e os 2 tipos de dízimo que a igreja usa como base para dizimarmos hoje. Mas só para você ter uma ideia. Aos Hebreus está escrito assim: quando Abraão dizimou até Levi,
que recebia dízimo, deu dízimo. Parece um paradoxo, não parece? Quando Abraão dizimou, até Levi, que dava dízimo, recebia dízimo, deu dízimo. Quem é Levi, pastor? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Levi. Levi é a terceira geração de Abraão. O que a Bíblia está dizendo? Quando Abraão dizimou pela primeira vez, em Gênesis 14, Abraão nem pai era. Nem Ismael Abraão ainda tinha. O que a Bíblia está dizendo? Que o dízimo tem um poder tão forte, que quando Abraão dizimou, ele abençoou até a sua terceira geração. E você entendendo o poder que tem o dízimo, porque só quando Abraão dizimou, o ministério sacerdotal de Abraão foi destravado. Sabe por que muitas pessoas vivem com a vida travada, um ministério travado? Porque fecha a mão para Deus. Mas quando você entender o que é ser um dizimista e ofertante na casa de Deus, você vai entender e vai ser muito mais abençoado. Eu vou estar lá atrás no final, com esses 3 livros, adquirindo esse material. Você estará nos ajudando muito, esse ano de crise, a fazer o Natal sem fome no Nordeste, tá bom? Deus que abençoe a todos. Vamos à palavra? Coloque para mim, por favor. Ageu, capítulo de número 2, e o versículo de número 3, nos disse assim a palavra do Senhor: quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória, e como vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Versículo de número 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco tempo farei, abalarei os céus e a terra e o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá e encherá a casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E você pode dizer amém? Feche a sua Bíblia. Olha aqui para mim. Se eu te perguntasse, eu vou te fazer uma pergunta agora. Você é templo ou barracão? E aí eu vou contar até 3, vou te fazer a pergunta e você vai responder. Se você é templo, é templo. Se você é barracão, é barracão. Vamos lá? Você é? Não, tá fraco. Você é? Todo mundo aqui é templo? Eu sou barracão. No final nós vamos decidir quem está certo. Toma seu assento e tenha liberdade para adorar a Deus. Só para descontrair, fique tranquilo. Eu chamo a tua atenção para que em rápidas palavras nós possamos entender o que Deus tem para as nossas vidas aqui esta noite. Eu estava hoje à tarde orando, meditando ao tema que foi designado para esta festividade. E acompanhei os cultos que foram ministrados desde quarta-feira nesta casa e a forma que Deus falou. E o Senhor falou fortemente ao meu coração sobre esta palavra de Ageu. Todos nós, quando olhamos para o profeta Ageu, vemos que o profeta Ageu tem uma participação muito importante no que diz respeito à glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quando olhamos para a veracidade do profeta Ageu, veremos nas veracidade das palavras da Bíblia, há uma preocupação nesse profeta que Deus o levantou num culto tão raro, tão histórico do povo de Israel. Num culto, no período mais obscuro da história de Israel. Por que não dizer um dos módulos mais tristes de Israel? Um dos módulos conhecido como o módulo dos mãos quebradas. Um dos períodos mais tristes de todo o povo judeu, de todo o povo hebreu. Todos nós conhecemos a história bíblica e sabemos que Deus, esse povo de Israel, biblicamente vai passar por 2 cativeiros. O primeiro durou 430 anos. Um cativeiro que marcou a história do povo de Israel. E eles vão passar depois para o segundo cativeiro, que não é tão grande como o primeiro, que durou apenas 70 anos. Mas que durou apenas uma geração, mas que foi tão cruel, ou por que não dizer, mais duro do que o cativeiro do Egito. Todos nós sabemos que Israel, quando sai do cativeiro do Egito,
entra na terra prometida sob a liderança de Josué. E o tempo se passa, o povo está na terra prometida, aproximadamente 700 anos. E a Bíblia então vai nos dizer que há um rei, cujo nome é Davi. E Davi tem um desejo de construir uma casa para Deus. E Deus gostou do desejo do coração de Davi. Só que Deus não dá a Davi esse privilégio, porque Davi trazia em suas mãos sangue de inocente. Então, quando Davi vai entregar o cetro nas mãos de Salomão para que ele pudesse reinar, Davi faz um pedido a Salomão para que Salomão construísse uma casa para Deus. E Salomão então, assim, depois de alguns anos, no 4º ano do seu reinado, Salomão resolve construir ou realizar o desejo do coração do seu pai, que era construir a casa para Deus. E Salomão então chama Hirão e vai fazer algumas exigências, alguns pedidos para que a casa fosse construída. E o primeiro passo para que se construa a casa de Deus é escolher o lugar. E Salomão vai escolher o lugar ao pé do Monte Moriá, onde Deus havia marcado a história do seu pai, onde Deus havia provido para Abraão. E quando se escolhe o lugar, Salomão vai dar uma ordem a Hirão dizendo: eu quero que o templo seja construído, que o alicerce do templo seja feito de pedras preciosas. Parece-me ver Hirão meio preocupado, sem entender, porque ninguém vai fazer uma casa e começa gastando absurdo no alicerce. Mas Salomão vai dizer para Hirão: Hirão, eu quero que o alicerce do templo, da casa de Deus, seja de pedras preciosas. Hirão, quem sabe, não está entendendo e disse: mas aonde eu vou encontrar? Salomão disse: no mar da Polinésia, 740 metros de profundidade. Hirão disse: é muito profundo. Ele disse: não dá para você, eu contrato outro. Mas o alicerce da casa vai ser de pedras preciosas. O contrapiso eu quero nas pedras. E aí Salomão dá ordem e diz: ei, nenhuma pedra será lapidada aqui na obra. Nenhuma madeira será cortada aqui na obra. Toda pedra será lapidada lá embaixo no mar. Toda madeira será cortada, lapidada em cima no monte. E quando trouxer as pedras e as madeiras, já estarão prontas para ser usadas. Porque na obra que Salomão começou, ele contrata 153.300 homens. 70.000 homens vai buscar madeira de acácia, madeira de cetim. 80.000 homens vai buscar ouro, prata, pedras preciosas para o rei. 3.600 homens como supervisores do trabalho. Então Salomão disse assim: nenhuma ferramenta de corta será usado aqui na obra, porque as pedras e as madeiras virão preparadas. E ele disse ainda: eu quero que cada pedra, além do alicerce, eu quero que o contrapiso seja de pedras lapidadas. E escreva: eu quero que talhes, vai ser talhada em cada pedra. Lá o que está escrito no livro de Deuteronômio 28, versículo de número 3, que quando eles entrar no templo, eles vão entrar lendo e cantando: bendito eu serei na cidade, bendito serei no campo, bendito serei a bênção do Senhor sobre mim. O templo está começando. Hirão está preocupado, dizendo: por que esta preocupação com alicerce, sendo que ninguém decora alicerce, ninguém pinta alicerce? Mas Salomão estava dizendo para Hirão: Hirão, quem vai morar na casa não se preocupa com aparência. Quem vai morar na casa não está preocupado com aquilo que você apresenta, com aquilo que você tem, porque quem vai morar na casa conhece a estrutura. Quem vai morar na casa olha onde ninguém olha. Quem vai morar na casa vê o que ninguém vê. Quem vai morar na casa conhece aquilo que ninguém conhece. Aqui na igreja é fácil adorar, pular, rodar, sapatear, sair de aviãozinho, mas o Deus que está acima conhece não só por fora. Aqui dentro todo mundo apresenta como crente, super crente, mas há um Deus que te conhece. Salomão estava dizendo: quem vai morar na casa não está preocupado com a aparência, porque ele conhece a estrutura. A obra começa e a obra vai crescendo sem barulho. Mas a obra está crescendo porque tudo que Deus faz não causa barulho, não causa algo para estranhar do lado de fora. Sempre quando Deus começa uma obra, às vezes olhamos com olhar carnal e dizemos: não está acontecendo nada. Mas fica tranquilo que Deus não trabalha como o homem trabalha. Enquanto você não vê a obra do lado de fora, Deus está trabalhando do lado de dentro. Fica tranquilo. A obra está crescendo. Aí você conhece a história. O templo é belo, o templo fica pronto. Salomão vai adornar o templo com ouro.
o templo é bonito. Aí o povo de Israel se orgulha, bate no peito, porque o templo vai se tornar uma das 7 maravilhas do mundo. E eles vão se orgulhar e dizer assim: nós temos um templo que ninguém tem. Mas Deus está olhando do céu e dizendo: não adianta ter templo bonito, porque o que faz a diferença no templo não é a beleza, não é os mármores, não é as pedras, não é o ar-condicionado, não é o jogo de luz. O que faz a diferença no templo é a presença. Às vezes você adentra na igreja e você não dá tempo a olhar como que ela está bonita, porque a presença te envolve. Não é as paredes, é a presença dele que faz o templo ser belo. E eles se orgulhavam, os israelitas estavam se orgulhando, porque tinha a maior padronização religiosa. E eles diziam, batiam no peito e diziam: ninguém tem um padrão religioso como o nosso. Mas Deus estava dizendo: não adianta ter padronização, não adianta ser tudo organizadinho, se a minha presença não estiver dentro, de nada adianta. Não adianta fazer tudo decorado sem a presença, é como uma lata vazia. E aí eles estão se esquecendo e eles vão se afastando de Deus. E Deus começa a levantar profeta, Deus levanta juízes, Deus levanta homens para alertar Israel, para que Israel se voltasse para Ele. Mas Israel vai se distanciando. E a única forma de Deus trazê-los de volta é tirando da terra prometida, é castigando eles. E Deus permite então que Nabopolassar se levanta. Nabopolassar se levanta com o desejo de dominar. Nabopolassar morre. Então levanta-se Nabucodonosor, seu filho. E Nabucodonosor disse: eu vou realizar o desejo do coração do meu pai. E Nabucodonosor vem tomando posse de todas as cidades que estavam próximas a Jerusalém. E de repente ele chega a Jerusalém. E Deus permite que Nabucodonosor entrasse em Jerusalém. Queimou as portas de Jerusalém. Queimar as portas, ele estava dizendo: vocês não mandam mais na sua própria casa, quem manda sou eu. Derrubou os muros da cidade. A história bíblica disse que queimou a cidade, destruiu a cidade. Israel, que era uma nação constituída, vai deixar de ser cabeça para ser cauda. Israel vai entrar novamente num período de escravidão. E eles agora vão ser levados cativos para a Babilônia. Nabucodonosor viaja 3.700 quilômetros para destruir o templo, que era a maior riqueza deles. Queimou o templo, derreteu o ouro e levou o ouro embora. Israel não manda mais em casa. Os muros estão derrubados, as portas estão queimadas, a cidade está destruída. Eles são levados cativos, agora envergonhados. Eles vão passar 70 anos no cativeiro. E eles vão lembrar e cantar o Salmo 126. E todas as vezes que eles cantavam o Salmo de número 126, era para lembrar das maravilhas que Deus havia feito a eles. Os velhos cantavam, ensinavam as crianças a cantar. E quando as crianças cantavam, colocavam a mão no peito, se orgulhavam de tudo aquilo que Deus havia feito, para que não se esquecesse, não apagasse da memória os dias de alegria que eles tiveram na presença de Deus. Aí, quando nós deparamos com Ezequiel 10 e disse assim: e a casa foi cheia da glória. E aí muitos congressos é feito sobre esse tema, mas se esquece que a glória que Ezequiel está dizendo não está entrando. A glória está saindo. Deus tira a glória do santo, coloca no lugar santo para Israel valorizar. Israel não valoriza. Deus tira do lugar santo, coloca no templo. Eles não valorizam. Deus tira do templo, coloca na porta. Eles não valorizam. A glória então vai embora. Israel está cativo. E quem olha para Israel disse: já era, acabou-se. 69 anos de humilhação, 69 anos de vergonha. Mas quem escolheu não abandona, quem chamou não esquece. E Deus resolve olhar para Israel 70 anos depois. E Deus olha para Israel. Como que Deus olha, pastor?
Deus olha para Ciro, grande, poderoso, e eu imagino Ciro dormindo, e Deus dá uma visão, ou aparece em sonho para Ciro, e Deus diz: Ciro, eu te fiz grande, eu te entreguei a Pérsia nas suas mãos, eu te entreguei todos os governos nas suas mãos. Sabe quem eu sou? Eu sou o Deus do povo de Israel. Eu quero que tu liberte o meu povo. Imagine Ciro levantando, desesperado de madrugada, e pergunta para o sul, diz: ei, quem é o povo de Israel? E o sul disse assim: é um bando de escravos que está dormindo. Ciro disse: traga o escriba. Agora, traga o escriba. Anote rápido, porque isto é decreto. Aonde tiver um judeu, com uma exceção, pergunte para ele quem é o Deus deles. E se eles disser que o Deus dele é Moloque, não é judeu. Mas se ele disser que o Deus dele é o único, invisível, mas real, esse é judeu. E aonde encontrar um deste, quando ele disser que o Deus dele é único, invisível, mas real, diga para eles que eles estão livres para voltar para casa. E eles não são mais escravos nesta terra. Eles estão livres para voltar para casa. Eu imagino no dia de manhã, o judeu levantando para ir ao trabalho, despede da esposa para ir trabalhar, porque vai para o serviço. E ele disse, quem sabe, olhou para a esposa e disse assim, despediu dela, beijou, abraçou e disse: fique bem, se eu não voltar, mantenha firme. Se eu não sobreviver esse dia, aguente firme, porque Deus virá nos resgatar um dia. E ele vai para a frente de trabalho, e quando ele chega na frente de trabalho, tem uma fila, e de repente um judeu olha para o outro, quem sabe diz: será que já vamos apanhar logo de manhã? E aí tem um serviçal lá na frente, e ele disse assim: ei, qual é o seu Deus? Aí alguém disse: Asteroide, Moloque, de lado. Qual é o seu Deus? Meu Deus é o único Deus invisível, mas real. Fique desse lado. E ele vai separando. Quem falava que servia só o Deus único, invisível e real, fica desse lado. O outro pode entrar para trabalhar. O outro grupo ia entrando. E eu imagino o judeu dizendo: será que nós vamos apanhar logo de manhã? Mas de repente um homem abre uma carta e disse assim: para você, judeu, há um decreto que foi assinado esta madrugada. Ciro diz que a partir de hoje vocês não precisam mais trabalhar, porque não são mais escravos. Vocês não precisam mais ser humilhados, porque chegou o dia da libertação de Deus para a vida de vocês. Eu imagino o judeu pegando a carta, glorificando, voltando correndo para casa. Bateu na porta, a esposa abriu a porta, ele disse: mulher, abraçou ela gritando, disse: Deus ouviu o nosso clamor, o dia da libertação chegou. Pastor, não estou entendendo. Eu estou trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, que Deus te trouxe aqui para te dizer: enquanto você se enche aqui, pode deixar que eu guerreio as suas guerras, que eu peleje as suas batalhas, que eu me levanto por ti. Ei, eles agora têm a carta de alforria para ir embora. Mas a Bíblia diz que Ciro morre e levanta o seu filho, Cambeses, ou Cambises. E a história bíblica diz que quando Ciro dá o decreto, Esdras vai dizer que um número muito grande de pessoas voltam para reconstruir a cidade. E eles vão começar a reconstruir o templo, se preparar para a reconstrução do templo. Mas quando Ciro morre, eles têm a carta de liberdade. O Zaquita manda uma carta para o rei, para o filho, para Cambises, e disse assim: olha, aquele povo que seu pai liberou para ir embora, cresceu, era fraco, estão forte, e precisa fazer alguma coisa para parar este povo. Mas Cambises disse: não dá, porque quem deu a ordem foi papai, quem deu a carta foi papai. E agora? Então nós vamos parar de fazer negócio com vocês, porque eles já estão se formando, já estão crescendo, precisam parar, mas eles têm a carta para ir embora. E aí a Bíblia diz que
na carta que Esdras recebe, estava escrito assim: ei, todo ouro e toda prata vocês vão levar de volta para casa. Não, você não entendeu. Imagina um judeu passando no caminho e de repente depara com alguém com uma corrente de ouro. O ouro é meu. Não, isso é meu. O rei deu o decreto, o ouro é meu. Era Deus dizendo assim: vai voltar para casa, mas não vai voltar de mão vazia. Vai voltar para casa, mas não vai voltar de mão vazia. Pastor, não estou entendendo. É Deus dizendo: eu vou restituir tudo. E aí a história bíblica diz que os velhinhos vêm voltando. Imagine os velhos trazendo os filhos. E os filhos que nem conhecia, só ouviu falar da terra prometida. Mas eles vêm vindo. E quando eles vêm vindo, que eles vêm saindo, voltando, uma multidão de um lado com as nações começa a olhar para eles e começam a cantar: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Os velhinhos se alegravam e começaram a cantar: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu gostaria que você levantasse o braço direito para cima, porque durante 25 anos nesta casa, grandes coisas fez o Senhor por nós. Você pode declarar, grandes coisas fez o Senhor por nós. Eles voltam trazendo ouro, trazendo prata. Deus espera. E aí eles vão se reerguer. E aí começaram a reconstruir o templo. O Zafazaquita manda carta e disse: não pode, tem que parar esse povo. Então Cambias vai assinar um decreto novamente. E disse assim: nenhum prego poderá ser pregado na obra. A obra está interditada. Olhe para alguém e diga para ele assim: estão tentando te parar. Não, diga mais forte: estão tentando te parar. A obra está parada, irmãos. Aí um olha para o outro e diz: e agora? O que vamos fazer? E aí vão orar, vão falar com Deus. Porque crente pentecostal, a única saída é falar com Deus. Amigo não dá, no WhatsApp não dá, é falar com Deus. E quando vai falar com Deus, Deus desce. Aí Deus, imagine Deus na reunião. E Deus disse assim: o que é que vocês faziam de manhã? Deus, antes de nós irmos trabalhar, nós fazíamos um altar, oferecíamos uma oferta. E antes do café, nós alegrávamos, nós nos consagrávamos a Ti. E depois tomávamos o café e ia para o trabalho, para a obra. E depois, meio-dia, hora do almoço, ok? E depois do almoço nós voltávamos para o trabalho. E depois, à tarde, café da tarde. E depois do café da tarde, voltávamos para o trabalho. E no final do dia, nós fazíamos outro altar. Aí nós ofertávamos, nós nos abraçávamos, nós nos alegrávamos, nós agradecíamos pelo dia. Mas agora não podemos mais, a obra está embargada, a obra está parada. Agora nós não podemos mais fazer nada. E aí o que vamos fazer? Deus diz: continue a rotina. Como, Deus? A obra está embargada. Deus disse: levanta de manhã, faça um altar, faça um culto, faça uma festa, toma um café. E depois do café, faça outra festa. E depois da festa, almoço. E depois do almoço, festa. E depois da festa, café da tarde. E depois do café da tarde, festa. E depois da noite, faz outro culto. E vai dormir. E vai assim, fazendo festa. E aí, pastor, Cambias embargou a obra. E o povo parou? Não. Festa de manhã, festa à tarde, festa à noite, festa de manhã, festa à noite, festa à tarde. Pastor, não estou entendendo. Era como se o filho olhasse para o pai e dissesse: ô pai, amanhã tem aula? Não, tem festa. Pai, e o gado? Deixa o gado, amanhã é dia de festa. Pai, e a casa? Deixa a casa, amanhã é dia de festa. Pai, tem que trabalhar? Não, deixa o trabalho, é dia de festa. Pastor, não estou entendendo. Era Deus dizendo: faça festa, porque enquanto vocês fazem festa, quem trabalha sou eu. Enquanto vocês fazem festa, quem guerreia sou eu. Pastor, não estou entendendo, ainda não peguei. Deixa eu ser mais claro para você entender. Estamos em festa desde quarta-feira. Satanás dizendo: vai parar, vai fechar. Satanás já tentou de tudo, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: em meio à crise, em meio à pandemia, faça festa. Pastor,
Eu entendo que a crise está aí, mas eu imagino Satanás fazendo uma reunião no inferno e dizendo assim: eu preciso parar a igreja, porque a igreja não para de crescer. E como parar? Olha só a situação. Todos nós sabemos que isso é uma permissão de Deus que está sobre o planeta. Mas aí o inimigo entrou no meio da crise, no meio da pandemia. Aí fecharam casa noturna, fecharam tudo e disseram: agora nós para a igreja, porque nós fechamos a igreja também. Legal. Nós usamos aquele ditado: igreja somos nós. E aí Satanás ficou furioso porque todo mundo foi fazer culto em casa. Mas aí, pensando aqui, você já conversou com um viciado? Nenhum viciado bebe ou fuma em casa. Ele tem que ir para o bar para se embriagar. Ele tem que ir para a boca de fumo para fumar. Pega um jovem e disse assim: qual é o seu prazer no mundo lá fora? Ele disse: no sábado ir para a casa noturna. Ele não faz uma casa noturna em casa. Ele tem um espaço físico para ir festejar. Nós somos igreja, mas Deus também tem a sua igreja física. Não, deixa eu ser mais claro. Você pega um torcedor do Corinthians, fanático. Ele não fica feliz no dia que o seu time está jogando, apenas colocar a camisa e ficar em casa. A alegria dele é ir para o estádio, porque tem um lugar onde o futebol acontece. Aí Satanás achou: vou colocar eles em casa, vou parar tudo. Aí Deus disse: a minha igreja ninguém para. Em meio à crise a minha igreja ainda se reúne. Por quê, pastor? Porque o que me mantém não é a força da carne, é a força do Espírito. Deixa eu ver onde tem Espírito aqui. Deixa eu ver onde tem. A obra está embargada e Deus diz: faça festa. Pastor, está tudo travado. Deus está dizendo: faça festa. Pastor, está dando tudo errado. E Deus está dizendo: faça culto. Pastor, parece que não vai. Deus está dizendo: faça festa. E deixa que eu cuido do resto. Ei, Deus diz: pode deixar de cambisco, cuido eu. Morre. Levanta Gamalta, 2 anos. Gamalta, se passa o tempo, Deus levanta Dário. Aí Dário assina o decreto e diz: pode todo mundo embora. Pode reiniciar a obra. Olhou para Esdras. Aí a Bíblia diz que ele olha para Ageu, lá em Ageu. E Deus, Neemias havia levantado algumas sinagogas. E aí Deus dá ordem, disse assim: 20 anos se passaram. Eu deixei vocês se restabelecer. Quem chegou pobre já está com a vida estruturada. E agora eu quero a minha casa. Pastor, mas como fazer uma casa para Deus numa situação que eles estavam? Todos nós conhecemos a história como que Salomão fez a casa para Deus. Era um outro tempo. Aí a história bíblica diz que Deus disse: agora eu quero a minha casa. Imagine só comigo. Quem saiu para o cativeiro com 20 anos, 70 anos se passou. Quando volta do cativeiro tem 90. Mas 20 anos que se passa tem 110. Fora aqueles que saíram para o cativeiro com 40, com 50. E Deus disse: agora eu quero a minha casa. Então Zorobabel subiu, foi às montanhas, pegou um amontoado de madeiras, disse: eu vou construir a casa para Deus. Quase 8 de frente, pouco mais de fundo. E o que ele faz? Ele constrói um barracão. E aí ele começa a anunciar. Se fosse hoje, rede social. Mas como não tinha rede social, boca a boca. O culto da reinauguração do templo vai ser sábado. Se fosse hoje, às 18, às 19h30. E todo mundo está convidado para ir para o culto de reinauguração do templo. E a notícia vai se espalhando. A casa vai voltar. O templo voltou. Só que aí quando os velhinhos saem de casa, com bengala, muleta, para ir para o culto. E quando chegaram diante do barracão, que olharam para aquilo,
Isso não pode ser. Não. É brincadeira. Eu adorei foi no templo que Salomão construiu. Imagina os mais novos de lado e os mais velhos dizendo assim: eu adorei foi no templo. E o templo que eu adorei, as paredes eram de ouro, o teto era de ouro, o piso era de ouro, o muro era de ouro. Eu que adorei num templo de ouro, vou adorar nesse barracão? E o profeta disse: entra, seja bem-vindo. E eles vão entrando, olhando para a parede, olhando para o soalho. E o culto começa. 1 hora de culto, não se ouve um glória. 2 horas de culto, não se ouve um glória. 3 horas de culto, está todo mundo perguntando o que é que vai acontecer nesse templo de madeira, esse barracão. 4 horas de culto, Deus toma a boca do profeta Ageu. E Deus disse assim: ei, quem de vocês sobreviver o cativeiro? O que é esse templo? O que é este barracão? Mediante ao templo construído por Salomão. E uns dizendo: é como nada. O templo tinha ouro, esse barracão não tem. Deus descia no templo por causa da beleza, e este aqui não tem. E aí Deus toma o profeta Ageu dizendo: ei, um olhou para o outro e disse: ei, aqui não tem ouro, aqui não tem prata. Aí Deus toma a boca do profeta e diz: ei, a prata e o ouro é meu. Eu não estou procurando ouro, eu não estou procurando prata, eu estou à procura de verdadeiros adoradores que abram, que Deus disse: minha é a prata, meu é o ouro. E Deus disse: assim diz o Senhor, outra vez: abalarei os céus e a terra, e encherei esta casa de glória. Encherei esta casa de glória. Aí Deus disse assim no 8: a glória desta última casa. Eu imagino alguém dizendo assim: com certeza vai ser menor do que a da primeira. Ageu vai ser menor? Ageu disse: não. A glória desta última casa, alguém diz: com certeza vai ser igual. Ageu disse: não. Aí Deus toma a boca dele e disse: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. Pastor, onde o Senhor quer chegar? Simples. Eu fiz todo esse arrodeio porque eu estou pregando para vidas que um dia cantou, pregou, ouviu Deus tomar alguém, e hoje está dizendo assim: é impossível isso acontecer comigo. Eu estou pregando para vidas que um dia ouviu alguém testemunhar de paralítico sair da cadeira de roda, de cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, e dizendo, e quem sabe colocou nele, disse assim: isto para mim eu nunca vou ver, eu nunca vou viver. E quem sabe alguém estava olhando para a aparência, mas Deus me trouxe hoje aqui não é para pregar para templos. Me desculpe a expressão, eu vim pregar hoje aqui para barracões que não tem nome, que não tem aparência, que não tem sobrenome, que ninguém conhece a tua história, que alguém disse: este é mais um que nasceu para dar errado, este aí é mais um que nasceu para viver perdido. Eu vim pregar para você que alguém disse: este aí nunca vai chegar a lugar algum, mas Deus me trouxe hoje aqui como uma palavra do céu para te dizer: a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Por quê, pastor? Porque Ele escolheu você. Pastor, o que o Senhor quer dizer? Vale a pena se encher dele, vale a pena ser cheio do Espírito. Por quê? Porque onde há presença, algo diferente acontece. Eusébio de Cesareia disse assim, que pessoas viajavam de longe só para ir conhecer o barracão. Irmão, quem viaja dias, quilômetros para ver um barraco de madeira? Quem? Eusébio disse assim, que as pessoas vinham de longe
só para colocar a mão nas madeiras. E quando colocava as mãos na madeira, recebia cura, era restaurado. Quem era cego enxergava na mesma hora. Pastor, por quê, pastor? Porque Deus descia no templo de Salomão uma vez por ano. E no barracão, pastor? A cada 10 anos? Não. Um dia foi até a casa do sumo sacerdote Josué, e foi até a casa de Josué, bateu na porta, porque passaram de frente ao barracão e viu um barulho lá dentro do barracão. Olharam pela greta, viu que o barracão estava tomado por uma fumaça. Disse, vamos até a casa de Josué. Bateu na porta de Josué, esperando que alguém viesse dizer que Josué estava no barracão. Mas quando chegaram na casa de Josué, Josué abriu a porta. Não é o mesmo Josué lá de trás. Os dois nasceram no cativeiro, mas são 800 anos de diferença de um para o outro. Quando abriu a porta, disse, você está aqui? Quem está no barracão? Josué disse, não, vamos lá ver. Quando chegaram no barracão, que abriu a porta, a casa estava cheia de fumaça. Pastor, quem estava dentro do barracão? Era o dono da casa. Era o dono da casa. Era o dono da casa que estava marchando na casa. Peraí, pastor, se no templo de Salomão ele descia uma vez por ano, ele disse, no barracão eu não desço uma vez por ano. No barracão eu moro segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu estou pregando para quem é portador da presença. Tem alguém aqui? Eu estou pregando para barracão. Eu não estou pregando para quem acha que é templo, só fala em línguas estranhas no culto de Santa Ceia. Eu estou pregando para quem é barracão. Fala em línguas estranhas na segunda, fala na terça, fala na quarta. Sente a presença dele. Estamos vivendo numa época que é muito templo e pouca presença. Se preocupa mais com a aparência do que com a presença. Mas Deus está à procura hoje, não é de ouro, não é de prata. Ele está dizendo, se tiver um barracão disponível, eu moro. Se tiver um barracão disponível, eu entro. Se tiver um barracão disponível, eu entro. Tem aqui, tem. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você dar sinal para Ele. Estou disponível. A casa é sua. Por quê, pastor? Porque é templo. Quem acha que é templo, acha que tudo que ele tem é mérito. Eu canto porque eu mereço cantar, porque eu sei cantar. Eu prego porque eu mereço pregar, porque eu sou bom pregando. Mas o barracão não. O barracão disse, eu não merecia. Eu não era para estar aqui. Eu estou aqui por oportunidade. Foi Ele que me deu. Eu não merecia. Foi Ele que me deu a oportunidade. Uma moça disse assim um dia para mim. Eu até falei desse testemunho esses dias na Assembleia de Deus Missão, Parque São Rafael. Eu me lembro quando eu pastoreava, uma moça disse para mim assim, disse, pastor, tem esse jovem aqui, pastor, ele atrapalha quando nós vamos cantar. E eu disse, por quê? Ela disse assim, porque às vezes nós estamos tudo perfilado, tudo alinhadinho. E quando começa a cantar, se eu percebeu que no meio do hino ele quer cantar mais alto que todo mundo. E de vez em quando ele é tomado, ele roda, pula, atrapalha toda a nossa, o jeito que nós estamos, tudo desalinhado. Ele grita, ele roda, ele pula, ele é meio atrapalhado, pastor. Eu disse, é. Ela disse, ele adora de um jeito estranho. Aí eu disse para ela, você conhece a história dele? Ela disse, não. Eu disse, você veio do mundo ou nasceu no evangelho? Ela disse, sou filha de crente, pastor. Nasci na igreja. Eu disse, está explicado. Ela olhou para mim e disse, por quê, pastor? Eu disse, deixa eu te explicar. Está vendo ele? 23 anos de condenação. E Deus tirou ele de trás das grades. Contaminado com o vírus do HIV. E Deus o curou.
O PCC marcou para matar. Está vivo até hoje. Ela disse, e aí daí, pastor? Eu disse, daí que todas as vezes que ele chega na igreja, ele entende. Não é mérito, é oportunidade. Não é mérito, é oportunidade. Eu não merecia, mas ele me deu a oportunidade. Eu estou pregando para uma igreja que reconhece que não é mérito, é oportunidade. Tem alguém? Tem alguém? Eu não merecia, é oportunidade. Vou te dar um outro exemplo. Davi, quando vai assumir o trono em Jerusalém, está todo mundo esperando o discurso, as palavras belas de Davi. Eu imagino alguém dizendo assim, imagine as palavras que Davi vai falar no dia da apresentação, no dia que ele for assumir o trono em Jerusalém. Aí chega o matuto da roça e vai assumir o trono, e ele disse assim, todo mundo, qual é a sua primeira palavra, Davi? E Davi disse assim, eu não reino sem a presença dele na casa. Alguém disse, como assim, Davi? Davi disse, eu sou levita. Como que eu posso cantar se não tem Deus para me ouvir? Eu sou salmista. Como que eu posso salmodiar se não tem Deus para me ouvir? Davi, o que é que você está falando? Davi disse, eu não reino sem aquele caixote de madeira. Aqui eu não reino. Como assim, Davi? Tem 20 anos que está cativo sem a presença. Todo rei já reinou sem a presença. Eu imagino Davi dizendo, não me interessa se alguém reinou sem a presença. Não me interessa se alguém cantou sem a presença. Não me interessa se alguém pregou sem a presença. Não me interessa se alguém liderou sem a presença. Eu não reino, eu não canto, eu não prego sem a presença. Eu não sento. Vai fazer o que, Davi? Davi disse assim, me dei 30 mil homens que eu vou buscar a arca. Você conhece a história, Davi busca a arca. Quando a arca vai entrando em Jerusalém, você sabe, quando a arca vai entrando em Jerusalém, que os portões se abrem, está todo mundo esperando ver o rei, mas o rei não vem na frente. Quem vai na frente é a arca. O que vai na frente é a presença. Está todo mundo dizendo, o que é esse caixote? Cadê o rei? O rei vem vindo atrás. Os anciões se prostram dizendo, ei, 20 anos sem a presença, e a presença voltou para casa. Mas os jovens não entenderam. Aí Davi faz o quê? Davi tira a coroa, Davi tira bracelete, Davi tira anel, Davi tira as vestes. Davi fica praticamente nu, só com a combinação de baixo. E Davi faz o quê? Davi começa a bailar. Davi começa a dançar. Mical, Mical, Mical. Olhou e disse, não acredito. Ah, se papai tivesse aqui para ver uma coisa desta. Que vergonha. É esse o rei que vai reinar? Sem anel, sem coroa, sem veste, como menino. Irmão, quem é cheio é cheio. Quem é cheio às vezes é até desaforado. Davi parou, olhou para cima e disse, ei Mical, está gostando da festa não? Mical disse, isso é jeito, rei? Davi disse, Mical, deixa eu te explicar. Você nasceu no palácio, Mical. Andar nas ruas aqui, andar dentro do palácio, subir e descer, para você é normal, Mical. Mas para mim não. Eu não sou filho de rei, Mical. Nem papai era da linhagem real. Eu não tenho sangue azul, Mical. Eu nunca chegaria ao trono pela ótica do homem, Mical. Para mim chegar aqui, Mical, tive que matar urso, tive que matar leão, tive que enfrentar deserto. Então, Mical, já que não era para mim chegar, já que cheguei aqui não é por mérito, é por oportunidade, eu vou fazer valer a pena, Mical. Quem manda aqui não sou eu, quem reina aqui é ele, quem governa aqui é ele. Pastor, não estou entendendo. Aqui não tem manual. Aqui não tem manual. Aqui é do jeito que você veio para entregar. Quem veio entende que não é mérito, é oportunidade, entende? Ei, eu não sou nada contra com aqueles que adoram calado. Eu não sou nada contra com aqueles que adoram só com a mão levantada. Mas quando eu aceitei, ninguém me deu manual. Aí Davi disse, já que não tem manual, aqui eu tenho liberdade de adorar do jeito que eu me sinto bem. Se você se sente bem pulando, pula. Se você se sente bem rodando, roda. Porque, pastor, quem é cheio é diferente. Quem é cheio não é igual. Não é igual. Eu reconheço, não é mérito. Ei, eu
tive esse privilégio de nascer no Evangelho, mas eu luto para não cair, me conformar, acostumar com as coisas, não. Aí você percebe que tem uns que já tem, me desculpe, não estou ofendendo ninguém, mas tem uns que já tem 20, 30 anos de crente. Aí ele vem para a igreja, olha para os meninos rodando, diz assim: esta minha fase já passou. O meu tempo de menino já passou. Hoje eu sou maduro. Hoje eu tenho experiência. Não. É que você já se acostumou. Você está achando que é mérito se eu vim sentar, assistir, ouvir. Você está achando que é mérito. Já tem 20 anos de crente, já mereço uma cadeira confortável para cultuar. Mas tem um que vem, como se diz lá fora, com sangue nos olhos. Entrou aqui, condenado para a morte. Satanás dizendo: vou matar. A família destruída, com câncer, com AIDS. Satanás batendo na porta dizendo: eu vou destruir. Aí ele chega na igreja, ele tenta ficar quieto, mas não consegue. De repente um fogo vai queimando, dá vontade de gritar, dá vontade de rodar, dá vontade de pular. O que é isto, pastor? É porque ele tem uma chama, ele tem a essência do Espírito. Se tiver duas, a primeira sou eu. Onde está a segunda? Aonde está? Se tem uma chama queimando. Diga para alguém: o segredo é ser cheio. Não, diga mais forte: o segredo é ser cheio. É que hoje nós valorizamos tantas coisas, esquecemos da prioridade, que é a essência do Espírito. E aí, pastor, o barracão não tinha aparência, mas tinha ocupante. Não, você não pegou. O barracão não tinha aparência por fora, mas tinha preciosidade do lado de dentro. Posso não ter nome, posso não ter sobrenome, mas sou portador da presença, sou carregador da presença. Pastor, não entendi. Aonde eu passo, Satanás vai ter que entender: tem o Espírito, está cheio do Espírito. Aonde você passar, Satanás vai ter que olhar, vai ter que bater continência, vai ter que bater em retirada. Por quê? Tem Espírito, está cheio do Espírito. Satanás vai ter que correr. Ei, diga assim para alguém: tudo que Deus quer. Não, diga mais forte: tudo que Deus quer de você, que você seja cheio. Por quê, pastor? A diferença está em ser cheio. A Bíblia disse que no ano de 160, o último dos Epifanes, o grego Epifanes, levantou e disse assim: esse barracão está muito famoso, eu vou derrubar esse barracão. Ele assumiu o trono e disse: vou derrubar esse barracão. E como derruba o barracão, pastor? Montou no seu cavalo, pegou uma espada e o seu exército disse: hoje nós vamos derrubar o barracão. E ele veio perto do meio-dia, um sol quente, ele montado sobre um cavalo e disse: vou derrubar o barracão. E quando ele vai chegando perto de um barracão, a notícia se espalha que o último dos Epifanes, os últimos dos gregos Epifanes, vinha para derrubar o barracão. Um jovem, eu disse um jovem, Judas Macabeu, cheio do Espírito, não precisou de arma, não precisou de espada, não precisou de uma gangue. Ele só se colocou na frente do barracão, abriu e gritou e disse: Epifanes, no barracão ninguém toca. Se for derrubar o barracão, vai ter que passar sobre mim. Epifane veio vindo, montado sobre o seu cavalo. De repente desceu um raio do céu, matou Epifane e o cavalo e o seu cavaleiro, mas no barracão ninguém tocou. Pastor, não entendi, porque quem é cheio do Espírito leva a presença por onde ele passa. Quem entra no barracão não sai da mesma forma. Quem entrava no barracão não saía da mesma maneira. Aí no ano de 64,
General Pompeu veio. Judas Macabeu não estava lá para defender. Não tinha um jovem para defender. Então o general Pompeu veio e disse: se Epifânios não conseguiu derrubar, quero ver quem me para. Eu derrubo. E ele vem de novo montado sobre um cavalo. E Deus faz descer não só um raio, mas um trovão. Derrubou do cavalo. A espada que estava na mão caiu fincada na terra. O general caiu do cavalo e caiu de joelho diante do barracão. Era Deus dizendo: no barracão ninguém toca, no barracão ninguém mexe. Pastor, não estou entendendo. Satanás levantou uma comitiva no inferno e disse: eu vou parar aquela juventude, eu vou parar a igreja. Mas enquanto Satanás vinha montado sobre um cavalo, o dono do barracão se colocou de pé e disse: quem é cheio, Satanás não toca. Quem é cheio, Satanás não derruba. Quem tem a minha presença, Satanás não vence. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver se tem. Ora baracalamaracel elevaraçu. Herodes veio. E a pergunta era uma só: derruba o barracão? Herodes disse: não sou louco. Mas vai deixar o barracão? Não. E aí, derruba? Não sou louco. Mas vai deixar? Herodes também não. Contratou os homens e disse: tire madeira por madeiras, não estrague uma delas. Aí tiraram madeira por madeira, madeira por madeira, e foram colocando elas. E aí, o barracão está desmontado. Queima as madeiras, joga fora. Herodes disse: não, cubra ela de ouro, revista ela de ouro, porque eu vou usar ela no lugar santo, santíssimo. Porque quem carregou a presença dele uma vez é portador para a vida inteira. Quem se encheu dele uma vez é cheio dele para a vida inteira. Quem é carregador da presença dele não vive sem a presença dele. Pastor, não estou entendendo. Quem um dia sentiu a presença não se contenta com barulho. Quem um dia sentiu a presença não se contenta com fumaça. Quem um dia recebeu a presença não se contenta em ficar vazio. Então o que vai fazer? Satanás achou que tinha acabado, Satanás achou que tinha destruído, mas ele me trouxe aqui, para te dizer: tu és portador da minha presença. Em um ano de pandemia, 25º aniversário desse ministério, para muitos não aconteceria esta festa. É loucura fazer uma festa de quase 5 dias, reunir um número grande de pessoas. Mas Deus disse: não, em meio à pandemia vai ter a festa. Porque eu marquei para dizer para a minha igreja: enchei-vos do meu espírito. Enchei-vos do meu espírito. Enchei-vos do meu espírito. Porque tu és portador da minha presença. Esta nação só vai ser mudada quando a minha igreja se encher do meu espírito. Satanás vai perder todo o domínio quando a minha igreja se encher do meu espírito. Satanás vai parar de destruir a juventude quando a minha juventude se encher do meu espírito. Lares vão parar de ser destruídos quando a minha igreja se encher do meu espírito. Aí ele te trouxe aqui para te dizer: tudo que eu quero nesta pandemia é que você seja cheio. É que você seja cheio.
é que você seja cheio. Porque, pastor, quando o crente cheio, onde ele está, onde ele chega, algo diferente acontece. Onde tem um crente cheio, não há lugar para medo, não há lugar para pânico. A resposta hoje para Satanás é esta: esta igreja vai sair daqui, debaixo desta festividade, cheia do Espírito, pronta para marchar, dizendo para Satanás: ou você recua, ou você sai do caminho, ou esta igreja vai passar por cima. Tudo que Deus quer é que você pare com este negócio. Eu não nasci para isto, eu não tenho capacidade para isto, eu não tenho potencial para isto. Aí Deus te trouxe hoje aqui e te resolveu chamar de barracão, para te dizer assim: tu pode não ter aparência para o homem, tu pode não ter valor para o homem, mas eu sou morador desta casa. Esta casa tem dono, esta casa tem dono, e o morador sou eu. Com a permissão do pastor, eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu preciso finalizar, mas eu preciso te perguntar: você é templo ou barracão? Não, eu vou perguntar mais forte: você é templo ou barracão? Não, tem que ser mais forte para Satanás ouvir. Eu não tenho aparência, não tenho formosura, mas eu sou carregador da presença dele. Eu não tenho nome, não tenho sobrenome, não sou famoso, não estou aí nos outdoor, mas eu sou portador da presença dele. Tem alguém aqui? Não, Satanás vai ter que ouvir isto de camarote. Satanás vai ter que ouvir. Por quê, pastor? Deus te encheu hoje do Espírito, te deu capacidade, te deu autoridade, só para você gritar: eu sou barracão. Não tenho aparência, mas tenho a presença. Não tenho aparência, mas tenho a presença. Deixa eu ver se tem. Você é o quê? Levante as mãos, levante as mãos. Ei, eu estou com o horário estourado já, mas eu gostaria de chamar os corajosos. Pastor, eu entendo que Deus quer que eu seja cheio dele, porque eu sei que a obra que ele tem para realizar na minha vida é grande. E eu estou aqui hoje para me declarar que eu sou um barracão e eu preciso ser cheio da presença dele. Saia do seu lugar correndo e venha aqui para diante do altar. Só você que